Em 2002, a Santa Monica Studio devia um favor a David Jeff. Ele havia acabado de lançar Twisted Metal Black e ajudado outra equipe a terminar a Kinetica. A promessa era clara: faz isso pra gente e te deixamos fazer o seu próprio jogo. Jeff cobrou a dívida. O projeto começou com o nome de trabalho Dark Odyssey. A ideia era simples e direta: fazer o jogador se sentir brutal. Influenciado pela franquia Onimusha da Capcom e pelos filmes de ação dos anos 80, o time construiu um jogo propositalmente cru, sem grandes ambições narrativas ou planos de virar franquia. O maior problema, no entanto, era escolher o nome do título. Haviam 3 opções na mesa: Dark Odyssey, At the Hands of the Gods e God of War. A solução foi colocar os 3 num chapéu e sortear, e God of War saiu. O próprio Jeff brincou anos depois no Twitter agradecendo a Zeus. A Sony, aliás, detestava Dark Odyssey, achava o nome literário demais, sem a intensidade que Jeff queria passar. Então não era um projeto pensado para virar legado, era um favor virando o jogo com o nome decidido na sorte. Aleatoriedade que diz, né? Quando God of War chegou ao PlayStation 2 em março de 2005, aconteceu algo que ninguém havia planejado. O jogo explodiu. Vendas, críticas e impacto cultural foram muito além do esperado. Foi nesse momento que começou o processo que define a franquia até hoje: a constante remodelação conforme ela percebia o próprio tamanho. A premissa inicial era relativamente simples. Kratos, um guerreiro espartano, faz um pacto com Ares, o deus da guerra, num momento de desespero durante uma batalha perdida. Em troca da vitória, torna-se o campeão desse deus. Ares, porém, trai Kratos de forma cruel. Manipula-o para que ele massacre a própria família dentro de um templo. Marcado pelas cinzas dos entes queridos fundidas à pele, Kratos passa 10 anos servindo aos deuses do Olimpo, até que Atena lhe oferece uma saída: matar Ares, que planejava destruir o Olimpo. Em God of War 2, a escala aumentou drasticamente. Kratos descobre ser filho de Zeus e, traído pelo próprio pai, une-se aos titãs para se vingar. O clímax chega em God of War 3, com a destruição total do Olimpo, com deuses sendo mortos de formas brutais e uma violência que o primeiro jogo nem sonhava em entregar. A franquia crescia junto com a ambição de seus criadores. No entanto, quando a série voltou em 2018, tudo era diferente. Mesmo protagonista, outro mundo. A mitologia grega deu lugar à nórdica. A câmera sobre o ombro trouxe intimidade e peso emocional, e Kratos, agora com um filho, tentava ensinar ao garoto Atreus a ser algo que ele próprio nunca conseguiu: um homem melhor. Cory Barlog, que dirigiu o jogo, descreveu o processo com uma clareza difícil de ignorar. Ele havia acabado de se tornar pai e via no personagem uma pergunta que ele mesmo tentava responder: o que acontece com um homem que foi pura fúria quando ele olha para um filho que precisa dele? Um dos temas centrais do jogo, nas palavras dele, era Kratos lutando contra um monstro na caixa. Nos jogos da era grega, ele soltou um monstro. Era raiva o tempo todo. Agora, mesmo no momento em que está falando com o filho, ele sente raiva, mas precisa controlá-la e reprimi-la. A Sony resistiu fortemente no começo. Disseram que Atreus deveria ser cortado da história, mas Barlog insistiu e recebeu uma quantidade de não vezes o suficiente para desistir, e mesmo assim não desistiu. E o jogo saiu e ganhou o famoso prêmio GOTY de 2018. A decisão que definiu o God of War moderno foi resistida internamente antes mesmo de ser resistida pelos fãs. Então, a resistência dos fãs existe e ela é legítima. Quem cresceu com Kratos grego construiu uma relação real com aquele personagem. Isso não é irracional, é apego genuíno. É o que acontece quando alguém acompanha você por anos, cresce junto com você e de repente muda de forma. O medo não é necessariamente de um jogo ruim, é o medo de perder aquilo que você reconhecia como seu. Mas há uma confusão no centro desse medo que vale nomear. E para fazer isso direito, preciso falar de um livro. Jordan Peterson publicou o 12 Regras para a Vida, com o subtítulo que importa: um antídoto para o caos. O livro inteiro é construído sobre um conceito muito simples: a tensão eterna entre ordem e caos, e o papel que o ser humano ocupa nessa tensão. Peterson argumenta que a vida é a navegação constante entre esses dois polos. O caos é o desconhecido, o imprevisível e a destrutividade sem forma. A ordem é a estrutura, a responsabilidade é aquilo que sustenta o mundo. E o que Peterson descreve como heroísmo, tanto no livro quanto na forma como ele interpreta os grandes mitos, é o homem que enfrenta o caos, que possui a capacidade real de destruição e que escolhe transformar essa força em algo que constrói em vez de algo que destrói.
Não porque perdeu a capacidade de destruir, mas porque a dominou. O Kratos da trilogia grega é caos puro. Não há escolha ali. Há apenas impulso, raiva e reação. O monstro está na caixa, como o Barlog descreveu. O monstro é tudo que existe. E dentro do conceito de Peterson, isso não é força, é ausência de forma. É o estado anterior ao heroísmo, não o heroísmo em si. O Kratos de 2018 é um homem tentando construir ordem. Não porque a capacidade de destruição desapareceu, ela continua completamente intacta. E o jogo deixa isso claro em cada confronto brutal. Mas o que ele faz é escolher quando e como exercê-lo. Ele está fazendo com custo real e visível o que Peterson descreve como a tarefa mais difícil, encarar o próprio caos interno e não deixar que ele o governe. Barlog citou como referência para construir Kratos de 2018 o personagem William Munny de Os Imperdoáveis, interpretado pelo Clint Eastwood, um homem que foi terrível, que aprendeu a viver diferente e que ainda carrega dentro de si tudo aquilo que já foi. Não se trata de mansidão, é uma ordem forjada sobre o caos, algo infinitamente mais difícil do que simplesmente ser o caos. Quem diz que Kratos ficou fraco em 2018 está, sem perceber ou não, defendendo o estágio anterior ao do herói. Está pedindo de volta o monstro sem dono. E dentro do próprio sistema de valores que muitos desses críticos usam para falar de masculinidade e força, o sistema de Peterson, que estamos usando aqui, o Kratos de 2018 é o personagem mais forte. Não o mais violento, o mais forte, porque ele está fazendo a coisa mais difícil, exercer a sua força quando necessário. Agora, em God of War Laufey, revelada em junho de 2026, que é o próximo título principal da franquia, protagonizado por Faye, a esposa de Kratos, que desperta no Everywhen logo após sua pira funerária e precisa lutar para proteger o que deixou para trás, a reação imediata de uma parte da comunidade foi previsível. Kratos foi substituído, a franquia abandonou seu personagem principal e tem agenda woke nisso. David Jeff, que eu citei lá atrás, o criador original do primeiro jogo, chegou a chamar o jogo de sem inspiração e enfadonho, sem nem ter jogado. E novamente, eu entendo o que está por baixo disso. É o mesmo medo de 2018, é o apego de quem passou 20 anos com esse universo e sente o chão se movendo. Mas é preciso parar e olhar para o que já sabemos sobre God of War, porque a resposta estava lá o tempo todo, no caso do jogo de 2018, né? Quem planejou a jornada inteira daquele jogo? Quem sabia quem Atreus realmente era antes de qualquer outra pessoa soubesse? Quem escolheu o destino das cinzas, a rota e os obstáculos que o pai e o filho precisavam enfrentar? Se você respondeu Athena, você errou, foi a Faye mesmo. O jogo de 2018 foi construído com um monumento a uma mulher que morreu antes mesmo de a história começar. Kratos e Atreus passaram 2 jogos executando um plano que ela elaborou, sem saber que era o plano dela, enquanto descobriam camada por camada quem ela realmente era. Você não estava apenas perdendo as cinzas dela, você estava aos poucos encontrando-a. E agora temos o jogo que conta o que ela viveu enquanto você fazia isso, que mostra a personagem por trás do plano, que responde diretamente à pergunta que o próprio God of War de 2018 passou 40 horas fazendo sem nunca formular explicitamente. Quem era Faye? Dizer que isso substitui Kratos é um erro de leitura. Faye não veio para ocupar o espaço dele. Ela sempre foi o centro gravitacional da história. A câmera é que estava apontada para o outro lado. Dar a ela o protagonismo agora não diminui o que Kratos construiu. Pelo contrário, expande o mundo em que ele existe. E em um mundo maior, os personagens dentro dele ficam cada vez mais ricos, não mais rasos. Foi exatamente o que Atreus fez com Kratos em 2018. O filho não diminuiu o pai, tornou ele ainda mais humano. E ninguém no balanço final argumenta que colocar Atreus no centro da história destruiu a franquia. Mas há um terceiro elemento nessa discussão que vai além do conteúdo do jogo, e talvez o mais importante. Neil Postman, escrevendo nos anos 80 sobre o impacto da televisão na cultura americana, observou que o meio não apenas transmite conteúdo, ele condiciona a forma como a pessoa se relaciona com esse conteúdo. A televisão, segundo ele, transformou tudo em espetáculo a ser consumido rapidamente, sem profundidade e sem contexto. As redes sociais fizeram isso em velocidade exponencial e acrescentaram um elemento novo. Elas recompensam quem chega primeiro com a posição mais inflamada. O resultado é uma cultura onde a pessoa não consome para formar uma opinião. Ela assume uma posição para pertencer a um lado. E essa posição precisa chegar antes da experiência, antes de qualquer coisa. Antes de experimentar ou antes de assistir. E antes mesmo de um jogo existir, como aconteceu com Laufey. A reação negativa intensa ao anúncio do jogo é o retrato mais claro disso. Ninguém jogou o jogo ainda. A reação não é baseada em uma experiência real, é uma reação a uma expectativa violada. E expectativa violada rende muito mais engajamento do que qualquer análise ponderada que venha depois. O que se perde com isso é mais do que parece. God of War Laufey pode decepcionar. Essa possibilidade é real e ela existe. Mas também pode ser
E os indícios apontam nessa direção a história que completava justamente aquela que você amou, contada pelo ângulo que faltava desde o começo. A diretora tem 17 anos de Santa Mônica. Ela estava lá quando Barlog convenceu a Sony a manter Atreus. Estava lá quando o jogo ganhou o Game of the Year. Ela conhece essa franquia por dentro de um jeito que nenhum comentário de trailer consegue capturar. E vale lembrar, essa franquia começou com um jogo que ninguém esperava que virasse algo maior. Ela sempre foi remodelada conforme percebia o próprio tamanho. Sempre encontrou resistência quando se movia além do que a audiência esperava. E consistentemente, nem sempre, mas com frequência, o movimento valeu a pena. Barlog estava convicto de que os fãs iam odiar Kratos pai, mas ele fez de qualquer jeito. Às vezes, quem está dentro, sabendo o que está fazendo, enxerga o que quem está fora, tomado pela raiva, ainda não consegue ver. Pode ser o caso agora, pode não ser, mas isso a gente só vai saber quando o jogo sair. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado da nossa reflexão. Se você quiser acompanhar os próximos vídeos, considere se inscrever no canal. Lembrando que tudo que eu coloquei aqui é a minha opinião. Você é livre para discordar nos comentários se quiser. Valeu e até a próxima.